Metsuyan Ashenkarim, Metsuyan. Bom, em se tratando de Alahot de Averut, de acordo com Yakut Yosef, aqui nós temos em relação a esse manim do Shulchan Aruch, Shim Samer Dalet, ou seja, no Siman 364 até Shim Ain Dalet, né? Nós temos aqui no Siman 374 em relação aos Alahot e principalmente em conexão com o costume e Alahaim Matseiva, que são vinculados com lápis, nesse sentido. Bom, é importante entender uma coisa muito profunda. Se ocorre que o costume em relação de cobrir o túmulo com cimento durante os 7 dias de luto é muito importante. O costume atual é cobrir o túmulo com cimento durante os 7 dias de luto, e esse é essencialmente a lápide, enquanto a cobertura superior é costumeiramente feita perto do 30º dia. Então tem vários costumes em relação a Matseiva. Os Sefaradim procuram fazer isso o quanto antes, porque realmente traz um alívio para o falecido. E há tem aqueles que comecem a fazer a lápide da Matseiva para que ela possa ser colocada no Shiloshim, ou seja, no 30º dia após o falecimento. Mas o próprio Yakut Yosef fala que a referência, o Arão Ovadia Yosef fala na linguagem do seu filho, Yitzhak Yosef, que o melhor é fazer isso mais rápido, logo no 7º dia de falecimento após a Shiva. Então, caso não tenham conseguido tampar o túmulo com cimento, ou seja, preparar para poder receber a Matseiva e fazer uma lápide até o 7º dia, então uma pedra deve ser colocada sobre o túmulo perto da cabeceira do falecido. Então, se o cimento ou a estrutura para poder receber a lápide não está pronta, se deve ter colocar uma pedra na cabeceira. Então isso fica para a gente também entender que quando a pessoa visita um enlutado ou visita um falecido no cemitério, a pedrinha que a gente coloca, o melhor que a gente coloque na cabeça, que ela possa sentir esse conforto na cabeça, né? Mas não tendo espaço, pode colocar também aonde se pode, mas sempre entender que Israel, Roshei, a qual na Olá, então Israel é a cabeça nesse mundo, então por isso que se coloca logo na cabeça. Entretanto, lo aleino, se a pessoa for visitar um moribundo, uma pessoa que está quase falecendo, ele não deve passar a mão na sua cabeça, a não ser que seja pedido ou isso acalme o moribundo, e também não deve mexer na pessoa nesse momento, a não ser que ela peça para isso, de uma certa forma, acalmar a pessoa. Im ta'u ahi ki moed ha'matzah b'matzah shivyat yamei avelut einan tzarichim le'esot ra'an kidei le'chakeima mechadesh. Caso se tenha equivocado instalado uma lápide no meio dos 7 dias de luto, não é necessário destruir e reerguer novamente o correto, né? A pessoa ela contratou não-judeus para fazer esse processo e percebeu que foi feito durante um período de Shiva, não precisa refazer. Kasher Shelmo Shivat Yameya Meyona Kevara Beraya Yamei Mekimo Et Hamatzava. Caso os 7 dias de luta após o enterro se encerrem em Rosh Moed, ou seja, de Pessa ou Sukkot, deve-se erguer a lápide no próprio Rosh Moed. Mais uma vez, quanto antes se colocar, ainda aqui alguns Ashkenazim, eles coloquem quando completa 11 meses ou 12 meses, mas quanto antes se pode colocar, melhor em relação a acalmar a alma do falecido. Shikatuv shel ha'matzav betzari lihiot belashon hakodesh velo bel'a. A gente tem que ter a ideia que a escrita sobre a lápide deve ser em hebraico. Ela pode ser em hebraico e a língua do local, e não somente em outras línguas, e deve constar também a data do nascimento e do falecimento, e deve seguir também de acordo com o calendário judaico. Pode ter até outro calendário civil,
vigente, mas também tem que ter o calendário judaico. Aizmana piteira caso não tenham transgredido essa regra, escrito a data gregoriana na lápide, é correto cobrir a data com cimento muito pegajoso para não cair e escrever sobre ela apenas a data hebraica. Muitos Batei Kivarot, muitos cemitérios do Brasil, eles mantêm as duas datas, né? Mas é interessante a gente entender que a nossa conexão é com o hebraico, ela tem que ter em hebraico. Por mais que a família não entenda, por mais que a pessoa não entenda, ela também tem que ter em hebraico. Muito bom. מי שנאף תירא אנא באשתו חייב לעשות מצבה או קבורה כנזה מצי קברה. Então também quando a esposa de alguém falece, também deve fazer uma lápide sobre o seu túmulo, por isso também faz parte da necessidade do seu falecimento. Ou seja, muitas das vezes o casal, eles têm um ambiente tumular, um do lado do outro, que é recomendado até pelo judaísmo. A gente tem isso tanto em Marat Machpelah e etc. Mas mesmo assim, se tem que ter uma matseiva, ou seja, uma pedra tumular sobre cada um, né? Alguns, por exemplo, o cemitério israelita de Porto Alegre, que, se eu não me engano é da União Israelita, quando é casal eles fazem uma lápide, mas eles deixam as informações de cada um nessa lápide, como foi o caso, por exemplo, do Zeile e da Bob, da minha esposa, ou seja, o avô e a avó da minha esposa, que estão enterrados lá em Porto Alegre. E tem algo muito bonito aqui, que o Yekut Yosef fala sobre a importância do Limud da Torá. Vocês sabiam que a tzedakah mais forte, mais produtiva, no sentido de trazer santidade para o mundo, é através daqueles que se dedicam ao estudo da Torá. Então, aqueles que assim o fazem, eles trazem uma força muito grande, e assim traz o Yekut Yosef na linguagem. Anashim sherotzim lasote il avi nishmat lelu nishmat leekro ovinho yadeya shekia bema antzava. Então, caso a família queira elevar a alma dos seus falecidos, dos seus parentes, investindo em uma matseiva, uma lápide luxuosa e cara, a gente não faz, não é esse o costume. Um exemplo disso foi quando faleceu o Senor Abravanel, o Silvio Santos. Ele pediu para fazer uma lápide muito tranquila, muito simples, e se deve fazer uma lápide simples, e esse dinheiro restante deve ser para o sustento ou para auxiliar o sustento de Avrechim, ou seja, estudiosos da Torá, e promover boas ações. Então são aqueles que se dedicam ao estudo da Torá. Veika yadiv shi'asha matzah pishta ebetin kesef noregen le hazikan Avrechim veiramen bedgam ma'asim tovim. Ainda que em muitos Batei Kivarot, ou seja, muitos cemitérios, se tenham o costume de colocar foto, esse não é o nosso costume. Talvez, em casos, se foi feito isso para não ter perseguição contra outros povos, né? Mas em outros países, por exemplo, que não se tem, nem os outros países têm o costume de colocar foto, também o Israel não coloca. Então não se deve colocar foto, mas aqueles que se tem foto, também tem que ter paciência em relação à família, e entender que nesse caso a pessoa colocou a foto devido a uma pressão externa, mas a gente não deve perseguir as pessoas que assim o fizeram, mas também a gente não deve estimular a se colocar foto em Kivarot. Em lechaniat emunot aniftarim be metzavot mutar לעשות מצבה האב שנהיה מקריבים בפרט איש לאשתו. Como também se pode fazer duas sepulturas, duas lápides, ou seja, duas matzevot para cada um, marido e mulher. Caso alguém tenha ordenado
que fossem escritas coisas lo aleino, desprezíveis sobre si mesmo, não se deve escrever, porque isso pode trazer din, ou seja, julgamento sobre a pessoa. Da mesma forma, eu vou finalizar em relação a essas alahot de Avelut, precisamente sobre leis de Kivarot, leis de lápide, etc. Não devemos colocar para o morto o justo perfeito, adjetivos que não são corretos, porque isso pode trazer dinim para aquela alma. E, lembrando, é sempre importante lembrar que uma forma de elevar o falecido, por mais que se tenha passado 7 dias, 30 dias, a Shiva, o Shiloshim, o Shana, que é o Yotzeit, né, se pode elevar antes de fazer uma brachá em um alimento, faz um Leilu Nishmat, e aí faz a brachá do alimento. Outra coisa também é escolher uma sinagoga e financiar uma seudá para Leilu Nishmato, ou seja, escolher uma sinagoga e auxiliar a sinagoga, ou auxiliar um rabino ou um kolel também, para que seja elevação de alma desse ente querido. Shabbat Shalom.